Livro de 1 Samuel, capítulo 7. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 7. Uma palavra também conhecida, aleluia, Jesus. Mas Deus vai falar conosco nesta manhã, afinal hoje é a quarta da vitória. Aleluia. Hoje é a quarta da vitória. E o tema da mensagem que está escrito na tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 7, está escrito assim: os filisteus são vencidos. Já que hoje é a quarta da vitória, vamos falar de uma vitória, é ou não é? Vamos falar de vitória, aleluia Jesus, mas não tem como não falar de vitória e deixar de falar de batalha. Nós temos batalha sim, nós temos uma guerra sim, só que nós já vamos meditar nela. Nossa guerra ela não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra quem? José, contra José. Quem que é José? Tem gente lutando contra José? Lutando contra a Maria? Não, a nossa luta não é contra pastor, minha luta é contra aquele vizinho. Não, não é o teu vizinho, é Satanás que está querendo botar o bedelho onde não foi chamado. E como a nossa luta é contra os principados e as potestades do inferno, nós estamos hoje aonde? Na igreja. Eu tenho o costume de dizer que se a nossa luta fosse contra a carne, contra o sangue, o nome disso aqui não seria Igreja Deus e Amor, seria Academia Deus e Amor. Para nós fortalecer os músculos. Mas a gente não está aqui para fortalecer músculo, a gente está aqui para fortalecer o espírito. Porque com o espírito fortalecido a gente vence as obras do mal. Aleluia, Jesus! Deus vai falar conosco nesta manhã através desta palavra para edificar o nosso espírito e sermos fortalecidos para vencer esta batalha contra os principados e as potestades de Satanás. Vamos lá? Os filisteus são vencidos, versículo 7, capítulo 7 de 1 Samuel. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem achou diz amém? Vamos à leitura? Vamos à leitura? Louvado seja Deus. Vamos lá. Para não demorarmos, vamos à leitura. Quem não trouxe a Bíblia, é só olhar aqui atrás na parede, já está aqui já. O texto sagrado, 1 Samuel capítulo 7, versículo 7. Aleluia, Jesus. Vamos lá? Vamos à leitura então, eu vou até fazer questão, vou ler aqui na tela com vocês, tá bom? Vamos ler? Diz assim, 1 Samuel capítulo 7, versículo 7, diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispá, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filisteus de Israel, temeram por causa dos filisteus. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro de mama e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel e trovejou o Senhor aquele dia com um grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e chamou o nome dela Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Diga, igreja: até aqui nos ajudou o Senhor. Senta, coloca a Bíblia do ladinho, baixa uma salva de palma bem alegre para Jesus. Bem alegre para Jesus. Bem alegre para Jesus, porque Jesus merece. Oh, aleluia!
Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Quem pode sentir, diga glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei se você pôde perceber de uma forma geral na palavra, que nós acabamos de mencionar aqui antes, meus irmãos, a respeito da nossa luta ser contra as potestades do maligno, contra as potestades do inferno, contra os principados de Satanás. E uma das coisas a qual esta palavra vem a confirmar para nós aqui nesta manhã, foi exatamente o que nós fizemos antes de começar a pregar. Nós fizemos a oração a Deus e pedimos a derrota de Satanás. Não é à toa que da mesma maneira, quando o povo estava diante dos filisteus, eles chegaram a Samuel e disseram: Samuel, não cesses de clamar por nós. E quando Samuel dobra os joelhos, a palavra diz que Deus ouve a sua oração, e não é para menos. Quando os filisteus se aproximam, o Senhor, a palavra diz que o Senhor larga dos céus, trovejou uma trovoada tão grande, que aterrorizou todos os filisteus, e naquela hora eles foram vencidos. É a partir deste momento que a gente consegue perceber o resultado da oração. Mas é claro que a gente precisa meditar e esclarecer algumas coisas dentro desta mensagem, para que a gente comece a entender. Nos tempos passados, exatamente neste tempo, nós estamos inclusive lendo este texto dentro do livro de Samuel. Samuel, nada mais, nada menos, foi um grande personagem da palavra do Senhor. Foi um grande homem, porque além de ser juiz, além de ser profeta, ele também foi o sacerdote. E neste tempo, diferente de hoje, neste tempo, a única pessoa que poderia falar com Deus era o sacerdote. É por isso que a Bíblia afirma que quando os filisteus chegaram, quando os inimigos chegaram, o povo logo correu para Samuel e diz assim: Samuel, não deixa de clamar por nós, por favor. Só que o problema é o seguinte, eu faço questão de frisar tanto para você quanto para os internautas. A época a qual o povo dependia de alguém para orar, foi essa. Hoje ninguém depende de mais ninguém para a oração. E por que é que hoje existe tanto crente 6 horas na igreja, não é verdade? Pastor, do que você está falando? Quem que é o crente 6 horas? O crente 6 horas, o que tem a ver o crente 6 horas, pastor? É aquele crente, aquele homem, aquela mulher que diz que tem fé em Deus, mas vive dizendo para os outros: 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas ela mesmo dobrar o joelho para orar, ela não quer orar. Ai, 6 horas, 6 jejum, 6 faz isso, 6 aquilo, 6 aquele outro. Mas ela mesmo nem na igreja não está agora. Está onde? Está em casa roncando, 10h40 da manhã está roncando. E perde a oportunidade de estar numa quarta-feira da vitória com a gente. Aralabacalabai. Ei, candaremeniguerece, alabacalabai. Mas eu preciso te dizer, o véu do templo já foi rasgado. Eu preciso te dizer, quando Cristo morre na cruz do Calvário e leva sobre si todas as nossas quando ele leva sobre si as nossas pisaduras, os nossos pecados, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, e todo aquele que não tinha acesso ao Santo dos Santos agora tem. Basta nada mais, nada menos usar uma ferramenta, a ferramenta justamente aquela a mais propícia para se conectar com ele. Pastor, você está falando da internet? Não, eu não estou falando da internet, porque para falar com ele não depende de sinal da internet. A internet é vulnerável, uma hora tem, outra hora ela cai, outra hora dá conexão, outra hora não dá. A linha telefônica, uma hora funciona, outra hora não funciona, de orelhão, de celular, sei lá da onde. Mas uma ferramenta propícia para você falar com ele, Aramanda. Deixa eu até mostrar aqui para os internautas. Olha aqui, olha
aqui, ó, é joelho no chão, é a patela do joelho no chão, é buscando a sua face com a cara no pó. Aleluia. Irmão, desculpa o que eu vou dizer, mas eu vou falar aqui uma verdade. Não adianta nada dizer, hoje nós vamos sair com a bandeira da vitória. Não adianta nada a irmã chegar aqui e cantar, vai ter virada, vai ter milagre hoje aqui, olha aí. Não adianta nada dizer, a partir de amanhã vai ser diferente. Não adianta dizer, você vai receber a vitória, se você simplesmente fica só dependendo dos outros. Você fica trabalhando e agindo pela fé dos outros. Para que você está aqui dentro então, meu irmão? Para que você está assistindo essa live então, minha irmã? Para que você está vendo? Deve ser para perceber o erro de alguém, deve ser para perceber a roupa de alguém, mas se não for para isso, pelo amor de Deus, liga teu coração aos céus, porque se você estiver ligado na posição, hoje tem milagre, hoje tem milagre. E vender com o braço a candagarala raiz. Eu creio. Você crê, levanta a tua mão e dá glória. Se você crê, levanta a tua mão e dá glória. Ramandaraga suramandara que nebriga sumanderevi secono palai manchoro planaste kinerebi gananara suala mandaraya la. Ei, calaiese que nebracais. Aleluias. Aleluia. Eu não sei se você consegue perceber essa atmosfera, irmão. Mas o Senhor já começa a trabalhar desde o momento em que o Pedro abriu a igreja hoje. Hoje o Pedro abriu a igreja 15 para as 8 da manhã, já estava aí, abriu aí, já estava aqui dentro. O Senhor já estava o Senhor já estava trabalhando nessa atmosfera, porque hoje tinha gente que vai sair daqui com a vitória. Amandori alamanda kasura la se keneberi arala yala se. Não é à toa que Deus já está me revelando aqui que tem 3 pessoas que estão pedindo uma direção do Senhor. O Senhor está já revelando e mandando dizer para essas 3 pessoas: hoje eu chego diante dos teus passos, ilumino o teu caminho. Ele manda te dizer que coloca todo o laço do maligno por terra e abre as portas para a tua vida. Eu sinto a presença de Deus. Aonde está? 3 pessoas. Aonde está? 3, ali. Isso, a irmã, isso, do meio aí. Recebe. Aonde está? Lá no último banco, recebe a vitória. Lá no último banco. Aonde? Amandore que nebrigalais. Aralamandei que o norolobosimine é a ser. O varão lá no último banco, recebe a tua vitória. Aleluia, Jesus. Ei, Deus. Pegou? Por que chama Samuel? Porque ele era o sacerdote. Então pede para o Samuel orar. Hoje não precisa pedir para o Samuel orar. Irmão, eu quero que você preste bastante atenção, porque eu não quero hipocrisia aqui. Não é pecado pedir para os outros orar. Muito pelo contrário, eu sou inclusive a favor de pedir. O problema é que às vezes a gente até pede de forma errada. Tem gente que pede errado, é ou não é? Ô irmã Sueli, por favor, a irmã ora por mim. É porque eu estou com um problema de enfermidade, eu fui fazer um exame, aí deu assim, aí depois o médico marcou para tal data, aí depois fiz aquilo lá, aí no exame deu isso ali, e depois deu aquilo lá. Para de contar a tua vida para quem não tem que saber, irmã. Você está entendendo? Ô irmã Sueli, a senhora pode orar por mim? Eu estou precisando de uma bênção da parte de Deus na minha saúde. Pode orar? Amém, glória a Deus. É o suficiente ou não é? É. Eu sou a favor de você pedir oração para os outros, sim, pode pedir. Tem o cesto do pedido de oração. Aqui, ó, os internautas, o que mais faz os internautas é escrever aqui, pedir de oração, e para a gente orar aqui. Tem que pedir, tem. Por quê? Porque quando a gente pede, a própria palavra diz para a gente orar uns pelos outros, é ou não é? A gente faz aquela corrente de oração, aquela coisa forte, um ora pelos outros, e quando realmente começa a chegar nos céus, aquela oração fervorosa,
casa como incenso suave nas narinas de Deus, ele faz questão de levantar do trono e atender. O problema é a forma que você conta. Não tem que ficar contando as coisas para os outros, irmão. Não tem que ficar contando detalhe tintim por tintim para os outros, meu irmão. Só que uma coisa é essa, você pode pedir? Pode, mas faz a tua parte, não joga nas costas dos outros. Não joga nas costas dos outros. O povo, a Bíblia diz que o povo temeu. Quando o povo viu os inimigos chegarem, o povo temeu. Sim. Ter medo não é problema algum, meus irmãos. Eu costumo dizer que ter medo não é problema algum. A diferença está em qual atitude você vai tomar depois que você identificou o medo. Ter medo não tem problema nenhum, não interessa se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou criança. Não interessa o teu sexo, a tua idade. Ai, mas eu já sou grande, eu já sou homem, de cabelo branco, não posso ter medo. Não pode chorar, não, eu sou macho. Que macho o quê? Todo mundo pode ter medo, isso é passivo, é suscetível à nossa carne fraca de ser humano ter medo. A diferença é o que você faz depois. Ou você tem medo e depois você corre para debaixo da cama e grita, mãe, Ou você teme, mas você entrega na mão do Senhor. Você pode até ter medo, o inimigo se levanta. Ei, a adversidade chega, a enfermidade chega, o problema chega. Você pode até ter medo, mas na hora que você tem medo, identifica o tamanho do problema, você vai e dobra o joelho e diz para o problema, tá bom problema, olha agora o tamanho do meu Deus. Olha agora o tamanho do meu Deus, e eu estou entregando tudo para Ele. Tem um cantor que ele tem um hino, e ele diz assim, quando chega essas horas você tem que agir igual criança pequena, eu vou contar tudo pro meu pai. Vocês já ouviram essa? Eu vou contar para Deus. Poxa, eu para cantor não serve. Mas é esse hino aí mesmo. Eu vou contar tudo pro meu pai. Aí você conta para o papai e diz para ele qual é o tamanho do problema. Mas não tem problema nós termos medo, meus irmãos. O detalhe está no que a gente faz depois. Se a gente temer e recuar, a gente vai ser vencido. Nossa, mas ele não é homem de Deus? Nossa, mas ela não é mulher de Deus? Ela está passiva a passar pelo medo? Está sujeito a ter medo? Sim. Dependendo do tamanho da luta, pode dar medo? Sim. Mas o detalhe está em não recuar, mas continuar marchando para frente. O detalhe está em não recuar, mas continuar confiando no Deus que resolve os teus problemas. O detalhe está em não recuar, mas confiar que o Deus Todo-Poderoso é comigo e é contigo nesta manhã. Quem crê, dá glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ei, Deus. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Eu disse que a nossa luta era contra os principados e as potestades, não era contra a carne. E esse texto ele traz claramente. É claro, meus irmãos, que nós estamos fazendo aqui uma analogia, mas por coincidência, inclusive, esse próprio texto ele já traz um momento em que o povo não precisou fazer nada na hora de ver os inimigos ser derrotados. A Bíblia diz que depois que aterrorizou dos céus uma trovoada grande e os inimigos estavam desfalecidos, os israelitas só colocaram eles para correr. É ou não é? Mas na hora da batalha, a palavra não está dizendo que alguém arregaçou manga, a palavra não está dizendo que eles pegaram as lanças, a palavra não está dizendo que eles pegaram as espadas, a palavra não está dizendo que eles partiram para cima, a palavra está dizendo que Samuel orou e o Senhor respondeu. E quando em seguida diz que o Senhor responde, ela diz que o Senhor dos céus manda uma trovoada tão grande que aterroriza todos os inimigos. O meu Deus é o Deus que age no sobrenatural pela tua vida. O meu Deus é o Deus que faz o impossível acontecer por causa de mim, por causa de você.
O meu Deus é o Deus que faz as coisas que confundem os olhos daqueles que não o conhecem. Mas quando você conhece o Deus que você serve, quando você conhece e confia no Deus que você serve, você sabe que se for preciso Ele vai virar a terra de ponta cabeça, mas que a tua vitória vai chegar, vai chegar. Eita, mandaré que narahase calabaia. Bate com gosto estas palmas, irmão, bate com gosto. Aleluias. Oh, glória a Jesus. Oh, maravilha de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Samuel clama. É claro que o clamor de Samuel é diferente do nosso de hoje, né? Samuel naquela época, ele acendia um holocausto. Então ele pegava um cordeiro, e a Bíblia diz que era um cordeiro de mama, ou seja, era um cordeiro novo, um cordeiro que não tinha nenhum tipo de, digamos assim, de mancha, de doença, era um cordeiro puro. Não é à toa aí que a gente volta a refletir sobre dar o melhor para Deus, não é assim? Então ele pega um cordeiro que ainda mamava, um cordeiro puro, oferece em sacrifício. E aí a Bíblia diz assim: Samuel clamou ao Senhor e o Senhor lhe deu ouvidos. Aleluia, Jesus. Qualquer um que clamar, Deus vai ouvir, vai ou não vai? Vai mesmo? Não é o que a Bíblia diz. Não é o que a Bíblia diz. Puxa, pastor, agora o senhor pegou. Irmãos, desculpa, meus irmãos, não adianta nada a gente ficar, vai dar vitória, mas a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. Primeiro que eu já falei dos crentes 6 horas que vivem dependendo da oração dos outros. E tem aqueles ainda que até nem depende da oração dos outros, mas quer chegar e orar a Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz, olha que maravilha essa palavra. Pastor, fala só o primeiro versículo e deu, tá ótimo, é tão bom, tão gostoso ouvir isso. Eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possam ouvir. Ai, que maravilha, o Senhor está sempre com o ouvido aberto. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. Aí todo mundo abre um sorriso, dá glória a Deus, aleluia, e fica felicíssimo. Só que eu não quero falar o versículo 2 para tirar essa felicidade de você. Até porque quem tem o Espírito Santo de Deus e recebe uma exortação, ele fica sorrindo e alegre, é ou não é? É ou não é? É ou não é? Você prefere continuar no engano ou você prefere receber a verdade e estar pronto para entrar no céu com a verdade no teu coração? Não, pastor, eu prefiro continuar no engano e ficar sendo revelado todo dia que eu vim na igreja. Então continua, vai. Vai chegar uma hora que a pessoa que entrega a revelação não vai estar mais aqui. E você vai continuar sentado no banco esperando a revelação chegar. Enquanto isso, a maior revelação é a palavra, e ela não simplesmente faz o papel da revelação do Espírito Santo entregue através dos vasos. Qual é o papel da revelação do Espírito Santo que é entregue através dos vasos? Qual é o papel dela? Edificar. Edificar. Só que eu sempre aprendi que essa revelação nada mais é para edificar e confirmar algo que Deus já tenha confirmado na tua vida e feito através da palavra. Por quê? Porque a única função da revelação entregue através do servo de Deus é edificar. Agora, a função desta revelação é salvar, libertar, levar para o céu e para que você tenha então o teu lugar garantido nas bodas do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Então a revelação é esta. O Senhor está com os seus ouvidos livres, não estão agravados. Ele pode ouvir? Pode. O Senhor está com seus braços encolhidos?
Não. Ele pode salvar? Pode. Mas o versículo 2 deste mesmo texto, que está onde? Quem lembra? Isaías 5:9. 59. Isaías 59, versículo 1. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar. Eis que os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir. E o versículo 2 diz o seguinte: o que, igreja? Quem sabe? Vamos ver. Mas o vosso pecado e a vossa iniquidade trazem separação entre Deus e o homem, não permitindo que ele vos ouça. Podemos clamar? Podemos, mas não de qualquer maneira. É por isso que eu digo, meus irmãos, é por isso que eu falo o seguinte: quando nós orarmos a Deus, quando nós oramos a Deus, eu digo o seguinte: para nós não fazermos papel de juiz, até porque não é o nosso papel. Quando a gente começa a dizer que fulano está em pecado, ciclano está em pecado, eu estou fazendo papel de juiz. Então faz o seguinte: ao invés de cuidar se fulano ou beltrano está em pecado ou não está em pecado, olha para a tua vida. Olha para a tua vida. Olha para a tua vida. E uma coisa é verdade, eu vou dizer uma coisa para você. Você pode até ficar assustado, mas que a verdade é: eu sou pecador. Que isso, pastor? O que você está fazendo aí pregando então? Alguém aqui não é pecador? Se alguém não for pecador, levante a mão. Não é? Não é? Alguém não é pecador? Levanta a mão se não é. Se você não é. Você não é pecador, irmão? Vocês não são pecador? Meu Deus do céu, não entenderam a pergunta. Quem aqui não é pecador? Levanta a mão. Quem não é? Meu Deus, meu Deus. Eu quase que eu pensei, eu vou falar com o irmão para ele me dar a receita, como é que funciona isso aí. Falei, escreve a receita para mim aí, igual a receita de bolo, que eu quero ser perfeito também, ué. Conta para mim qual é o segredo. Quando nós somos pecadores, ao invés de cuidar da vida dos outros, na minha oração, eu costumo dizer o seguinte: na minha oração, a primeira coisa que eu tenho que fazer antes de qualquer outra coisa é o quê? Pedir perdão dos meus pecados. Se humilhar. Ai, pastor, mas eu tenho tanta coisa mais para pedir, eu não vou perder tempo com isso aí não. Ai, Deus, me dá, Senhor, aquela casa. Ai, meu Deus, me dá aquela causa na justiça que eu quero tanto. Sim, meu Pai, dá aquela causa na justiça para mim, que se o Senhor me der, eu vou dar uma oferta na igreja. Muito mais preocupado em perdoar os teus pecados e ver a tua humildade, o Senhor está, do que ver a sua oferta na igreja. Sabia disso? Sabia disso? Hã? Isso é consequência da tua obediência, do que Deus fez para você, como gratidão, assim como o irmão Luiz falou, eu trouxe uma oferta para ajudar a igreja, como gratidão, amém, glória a Deus, aleluia. Mas Deus não abençoou ele só porque sabia que ele ia trazer uma oferta. Deus abençoou ele porque viu sinceridade no seu coração. Aleluia, bate palma bem alegre para Jesus, igreja. Glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Então nós precisamos dar o melhor para Deus. Se Samuel, eu não estou falando de oferta, eu estou falando da tua vida. Eu não estou falando de oferta monetária, eu não estou falando de joia, eu não estou falando de qualquer outra coisa, eu estou falando da tua vida. Assim como Samuel pega um cordeiro que ainda mamava, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem doença, um cordeiro sem problema algum, e entrega nas mãos do Senhor o melhor para ele, e a Bíblia diz que o Senhor ouve o seu clamor. Da mesma maneira, quando nós dobramos o nosso joelho, é a mesma coisa.
É o mesmo momento do holocausto. Você não vai queimar um animal, porque a Bíblia diz que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, a partir desse dia nós não precisávamos mais derramar sangue inocente nenhum. E aí o véu do templo se rasga para a gente se chegar nele. Mas a base continua a mesma. Assim como Samuel entregou o melhor para Deus, quando você dobrar o teu joelho e começar o teu holocausto em oração com o Senhor, entrega o melhor para o Senhor, entrega uma vida pura, entrega uma vida em santidade, entrega uma vida sem pecado, pelo menos uma vida humilde na presença dele. Humilde em que sentido? Humilde para que a primeira coisa que você diga é reconhecer o Senhor: eu sou pecador, eu sou dependente de ti. Aí a Bíblia confirma que o Senhor responde à oração de Samuel. Ele manda uma trovoada tão grande dos altos céus. Ei, você percebeu aqui uma coisa? Deus derrotou os inimigos através de uma trovoada. Trovoada. Através de uma trovoada tão grande que aterrorizou os inimigos e eles saíram, correndo. O povo de Israel só terminou de enxotar eles. Ei, cai fora daqui. Vai-te embora. Correram. Mas para nós finalizar, é claro que eu não posso deixar de falar de Ebenezer. Para a gente finalizar, é claro que eu não posso deixar de falar da palavra Ebenezer. Quando aquela batalha foi vencida, porque Deus ajudou, Samuel pega uma pedra e dá o nome daquela pedra de Ebenezer. Ebenezer significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Ebenezer significa pedra de ajuda. Significa o quê? Que aquela pedra foi colocada ali porque Deus ajudou o seu povo a vencer. Agora eu quero que você entre numa reflexão aqui comigo. Nós já vamos finalizar a palavra, meus irmãos. Eu quero que você entre numa reflexão aqui comigo. Escuta só. Quando Samuel coloca aquela pedra ali, obviamente aquela pedra ela torna-se um ponto de referência. Quando ele coloca aquela pedra ali, aquela pedra torna-se uma marca, um marco da história daquele povo. Por quê? Porque tanto os filisteus, quanto os israelitas e tanto para Samuel, eles viram que aquela batalha foi vencida. Eles viram que aquela batalha foi vencida porque Deus ajudou a eles e aterrorizou os inimigos com uma trovoada tão grande que eles correram. Para quem estava presente no lugar, todo mundo viu. Para quem estava presente na batalha, todo mundo sabe. Para quem participou, já conhece a história. O detalhe é o seguinte, o detalhe é a partir do dia seguinte. O detalhe é a partir do dia posterior. O hino não falou que a partir de amanhã as coisas vão ser diferentes? Pois é. A partir do dia seguinte, qualquer um que passasse por lá e olhasse para aquela pedra saberia: nesse lugar Deus deu vitória para o seu povo. Neste lugar Deus deu vitória para o seu povo. Neste lugar Deus deu vitória para o seu povo. Irmão, escuta, mas a minha reflexão ainda não terminou. É da mesma maneira, quando qualquer um que passasse por lá visse aquela pedra e soubesse que Deus deu vitória para o seu povo, eu quero que você pare nesta manhã e comece a reconhecer as pedras que tem na tua vida. Como assim, pastor? A Ebenezer, exatamente as pedras, as coisas que fazem o marco do apoio de Deus para você, as coisas que fazem, que marcam com que Deus tem tido misericórdia da tua vida. Como assim, pastor? Eu não tenho nada na vida. E só Jesus para ter misericórdia de mim. É claro que tem, meu irmão. Sabe por quê? Porque quando você acorda e vem para a igreja, você passa na frente da casa da tua vizinha com um sorriso largo no rosto, mesmo passando pelas suas dificuldades, a tua vizinha olha esse teu sorriso e diz: como é que essa crente consegue ser tão feliz? Como é que ele consegue ter tanta felicidade? É a pedra que ele olha e vê que Deus está contigo na tua vida.
Aleluia. As pessoas olham para você, as pessoas olham para a tua família, as pessoas olham para o teu ministério, as pessoas olham para o que você tem. Você pode até achar que não tem motivo nenhum para ninguém te invejar, mas só o brilho do Espírito Santo na tua vida já incomoda. Só o agir de Deus na tua vida já é motivo para Satanás colocar invejosos diante de ti, para poder te invejar e te colocar por terra. Mas uma coisa é verdade: eles têm que enxergar a pedra de ajuda, eles têm que enxergar que até aqui o Senhor está contigo. Até aqui o Senhor tem nos dado vitória. Uricalabas, urimende que nebregele açai. Bate uma salva de palma bem alegre para Jesus, igreja. Aleluia. Emandaracalabas. Glória. Glória a Deus. Aí as pessoas começam a se levantar contra, eu não é? Às vezes a gente, ai pastor, mas eu não tenho nada na vida. Mas só o projeto de Deus na tua vida já causa inveja em Satanás. Aí começa a vir as pedradas. Você já deve ter ouvido falar, né? Que árvore que não dá fruto, ninguém joga pedra. Mas as que estão dando fruto, pode esperar as pedradas. Só que o problema é o seguinte: a gente não está aqui para criar ódio contra aqueles que estão jogando pedra. Sabe por quê? Porque quem joga pedra numa árvore que dá fruto, não é que ele não gosta da árvore, não é que ele quer matar a árvore. Se a árvore está dando fruto, na verdade ele está jogando pedra porque ele está com fome e ele quer comer o que você tem para oferecer. Aí é por isso que a gente tem que agir pela palavra e amar os nossos inimigos. Amar e orar por aqueles que estão nos apedrejando. Sabe por quê? Porque nada mais é alguém com fome. E ele sabe que você tem palavra para oferecer para ele. Você tem amor para oferecer para ele. Você tem um brilho diferente que ele quer, mas só você que tem. Bate palma para Jesus. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos vossos corações.